Olá, mais uma quinta-feira, 170º encontro. Que alegria! Hoje, com o nosso querido, que nós estamos acabando de conhecer, com maior simpatia, um papo tão gostoso, é o nosso Alisson Guedes. Ele é lá de Recife, Pernambuco, e gentilmente aceitou o nosso convite. Gente, olha que alegria, que honra. Agradeço demais o nosso amigo também, Márcio, lá de Bertioga, que sempre está nos dando um contato desses oradores maravilhosos que vêm contribuir, que vêm ofertar o seu carinho, seu aconchego, que vai nos acolhendo com as suas palavras e nos consolando e nos dando esperança, e firmando e nos ajudando a nossa serenidade na nossa busca pela fé, ampliando ainda mais a nossa fé, a essa doutrina maravilhosa que nos acolhe e nos aquece. Nós temos muito a agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, aos espíritos amigos. E é uma emoção tão grande que a gente vai sentindo a presença deles aqui, porque são eles que organizam, que planejam esse trabalho. E nós aqui tentamos, com o coração aberto, mente aberta, captar, nos inspirar, e eles vão dando cada presente para nós. E conhecer hoje esse irmão, que há tempo trabalha na seara do Mestre, ofertando os seus conhecimentos, ofertando o seu amor, nós temos muito que agradecer mesmo. Então, convido a todos, nessa comunhão de pensamento e de amor, buscar a imagem desse irmão querido de Jesus e agradecer por esse planeta, agradecer por essa harmonia que há entre nós, desse encontro fraterno, e que possamos ser dignos desse momento, abrindo, acolhendo e refletindo todas as palavras e pensamentos que circularão nessa noite. Obrigada, que assim seja. Então, hoje, gente, o tema... Vera, seja bem-vinda. Quem chegou agora, Juliane, Márcia, de Maceió, olha, o nosso abraço, viu? A dor e as suas nuances. É com você, Alisson. Primeiro, novamente, boa noite, né, a todos. Muito feliz pelo convite, ter a oportunidade de estar participando desse grupo, que eu estou vendo que, de fato, quem está chegando novo sou eu. É um grupo que já se conhece, que tem afinidades, né, múltiplas, que vencem até os limites, né, geográficos, tem gente fora do país, enfim. Então é uma alegria a gente partilhar. E eu tinha conversado com a própria Rosana na condição da gente fazer uma conversa, né, vamos dizer assim, né, sobre esse tema, porque ele versa sobre a nossa vida. Viver, de alguma forma, está atrelado à experiência da dor, em especial, né, na condição que nos encontramos de planeta de provas e expiações. Então, a minha proposta inicial foi a gente fazer uma passagem, né, rápida por vários tópicos em relação à dor e depois a gente, né, poder ter um diálogo, né, uma coisa mais dinâmica do que ser apenas esse fenômeno estático, né? Já que é um grupo que eu vi que tanto se conhece, tanto tem afinidade, quero fazer parte dessa afinidade também, né, a gente poder partilhar, não é? Porque o bom da doutrina é porque nós não temos, né, aquela estrutura hierárquica, né, no sentido do saber estar concentrado numa pessoa, mas as próprias experiências de dor fazem com que a gente vá refletindo sobre ela e vá avançando, né, nesse terreno que é tão árido às vezes, mas que a gente vai entender que é importante para o espírito. Então, para a gente começar, eu gostaria de lembrar a relação que a gente tem com a dor, que desde o início, né, que a gente se entende como ser humano, que a gente desenvolveu a sensibilidade dentro da estrutura do sistema nervoso, a gente vai ter essa experiência, que ela é uma experiência dolorosa física no primeiro momento, mas que ela vai se estender e se ampliar, né, nas consequências na nossa vida, na medida em que a gente também passa a ter uma percepção diferente desse processo existencial.
De tal forma que, no início, a gente vai enxergar a figura do próprio Deus, né, que já vem inato nesse ser humano desenvolvendo, percebendo a figura dessa força extra-humana através de fenômenos dolorosos, por incrível que pareça. A gente sai ali das furnas, naquelas experiências ainda primitivas, e aqueles fenômenos ali que surgiam, tempestades, fogo, até mesmo, né, animais selvagens que também ceifavam a existência de pessoas do clã, nós não tínhamos ainda conhecimento sobre essa condição e começávamos a perceber que existia forças extra-humanas, aí a raiz, talvez, né, desse entendimento que tínhamos a priori de Deus, ou dos deuses, né, surge nesse processo politeísta, né, e a partir daí a gente cria aquele hábito, porque tem como parâmetro, para a gente entender o outro, a gente tem como parâmetro as nossas próprias experiências. Então isso é interessante, porque o Deus ele ganha a figura de ser antropomórfico, de irar-se, de castigar e de punir, porque era a perspectiva que o homem primitivo ele tinha, que era ele próprio. Então, quando é que a gente tinha esses acessos de raiva, muitas vezes? Quando as nossas necessidades básicas elas não eram alcançadas. E a partir daí, replicando esse entendimento para essas forças extra-humanas, nessa ideia do politeísmo, surge ali inicialmente, inclusive, esse fenômeno das oferendas. Porque veja lá, como é que a gente saciava a fome? A gente, quando tinha ira por conta da fome, chateado, irritado, e a gente agia de forma intempestiva, você saciava isso comendo. Então, nessa mesma projeção com essas forças extra-humanas, para que as dores e a vingança, vamos dizer assim, que essa ira não se expressasse nos punindo, a gente dava as oferendas. E aí surge a ideia, né, de você oferecer a esses deuses no início, para que eles pudessem dar de retorno algo que nós desejávamos e que não fosse o castigo ou a punição. Na medida em que a gente avança no próprio desenvolvimento da religião, como ainda os exércitos, que era o Deus que punia os inimigos. E só na figura de Jesus, a gente vai começar a ter uma perspectiva diferente, porque é esse avançar para a perspectiva do Deus que ele agora apresenta como Pai, que a gente, de alguma forma, começa ainda de maneira muito pálida a compreender que o fenômeno da dor, ele não é uma punição divina. Mas, lamentavelmente, ainda buscando a causa e a origem das dores fora de nós, ainda perpetua, de alguma maneira, essas ideias aqui e acolá, e que esses fenômenos dolorosos que nos chegam, eles são frutos, né, das interferências, até mesmo ainda aqueles que acreditam que Deus, por sua vez, ainda pune. É nesse cenário que chega a doutrina espírita, né, mais adiante, mais amadurecida a humanidade, tendo a possibilidade da sonda investigativa, que Allan Kardec nos deixa um presente magnífico, né, e que eu gostaria de lembrar que nós estamos a um dia de homenagearmos essa obra, né, que abre para nós a possibilidade de entendermos a dor num campo muito mais amplo, que foi no 18 de abril, né, de 1857, hoje é dia 17, né, então estamos um dia na prévia de comemorarmos o aniversário do Livro dos Espíritos. E é interessante percebermos que é através do diálogo, conversando com os espíritos, onde ele escutava essas experiências dessas consciências extracorpóreas, e através dessas experiências ele estrutura todo esse edifício, que faz com que a gente consiga agora fazer uma análise da dor por aspectos muito mais amplos, o que não significa dizer, e é importante que a gente sempre lembre disso, que isso não vai fazer com que a gente deixe de sentir, porque há pessoas que querem fugir, e aí, né, nós iremos resgatar a própria figura do Buda, da necessidade que a gente tem, né, que o ser humano luta por anular, por fugir o fenômeno da dor e do sofrimento. E a doutrina espírita, de forma muito especial, quando ele traz as bases, que eu diria que vai estar, né, dividida nas quatro partes do Livro dos Espíritos, quando a gente soma essas partes, nos dá a possibilidade de ver a dor por um aspecto diferente e entender na dor um exercício, né, importante para o nosso amadurecimento como espírito. Então, eu gostaria só de lembrar alguns detalhes desses fundamentos para que a gente possa depois mergulhar, de fato, nos conceitos que nos foram dados através dos espíritos sobre a dor,
para que a gente possa depois, né, fazer essa conversa produtiva para todos nós. Primeiro, lembrar da primeira parte da figura dessa grande inovação, porque eu digo que a doutrina espírita, ela inaugura, né, uma forma ímpar de ver o mundo. Do mesmo jeito que Jesus inaugurou uma forma peculiar, a doutrina espírita também. Os conceitos da doutrina espírita, a gente só encontra nela, perdão. A começar pelo Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Obviamente, abrange a própria figura de João Evangelista, quando ele fala que Deus é amor, mas é nos seus atributos que deixa para a gente algo muito importante na doutrina, quando se fala que ele é soberanamente justo e bom. Isso é algo muito impactante para nós, principalmente quando nós passamos pelos fenômenos dolorosos da vida. Porque nesses momentos de muita dor, em especial naqueles que somos tomados de assalto, porque há dores que são sendo estruturadas ao longo do tempo, onde a gente vem sofrendo, e dependendo do grau de sofrimento, a gente às vezes até prefere, né, que chegue-se a um ciclo, um fim esse ciclo. Mas há situações em que nós somos atingidos por esse fenômeno aparentemente de inopino. Então, é nesses momentos em que a gente é confrontado, né, que nós saímos da nossa zona de conforto emocional e sentimental, que a gente questiona, principalmente quando ele fala soberanamente justo e bom. Mas esse conceito, ele só se solidifica quando a gente parte para as outras áreas. Quando a gente vai entender, e estamos nesse exercício ainda, é importante que se diga, que nós, de fato, a outra grande novidade que a doutrina traz é que nós somos espíritos e estamos em experiências terrenas. E isso é um conceito que eu acredito que nós devemos trabalhar cotidianamente, toda hora, todo instante, né? E é então interessante que a gente vai perceber que lá na frente, os espíritos fazendo análise da dor vai lembrar isso para a gente vai ver daqui a pouco. E essa realidade faz com que a gente deva, de fato, perceber que vir à Terra é algo momentâneo. Vir para experiências essas, inclusive, dolorosas, que nos impulsionam ao sair da zona de conforto, obedecendo a uma terceira parte. E a terceira parte do Livro dos Espíritos é exatamente as leis morais. E é aí, nas leis morais, que a gente vai entender um detalhe que está lá guardada na questão 614, se não me falha a memória, que é a primeira questão da terceira parte, quando Kardec pergunta sobre a lei natural ou a lei divina. E os espíritos dizem a Allan Kardec, a lei natural é a única verdadeira, né? A lei divina é a única verdadeira. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, nesse conceito, a gente vai entender esse complemento do que está na segunda parte, que é aquela condição de encarnar e de reencarnar. Porque como existe lá a lei divina, que é a única verdadeira e que indica o que o homem deve e não deve fazer, e que nós só somos infelizes quando dela nos afastamos, vamos perceber que o complemento, então, da justiça, né, de ser soberanamente justo e bom, encontra-se relacionado a essa condição da lei. Porque, como nos foi dada a possibilidade do livre-arbítrio, a gente vai utilizando num processo de experimentação, porque ainda somos tardos em, de fato, darmos todo o crédito devido a essas leis divinas, que Allan Kardec, de forma muito especial, pergunta onde estaria escrita, né? Em que obra, e, na verdade, os espíritos respondem na consciência. Então, esse exercício, talvez, da dor, é aquele que vai tirando as crostas que nós vamos acumulando ao longo do tempo, dos nossos enganos e das ilusões que nós vivemos, e nos conecte diretamente com a realidade. Então, ele tem aí sim, ele apresenta-se às vezes, ou melhor, normalmente, como um fenômeno educativo, para que a gente acesse essa lei divina na consciência, de tal forma que a gente consiga viver esses postulados, né, esses conceitos anteriores que nós falamos de Deus e de que nós somos espíritos de uma forma menos sofrida. Tanto é que na medida em que a gente avança nesse entendimento, a gente sofre menos diante das situações. Até um dia enxergarmos com naturalidade esses fenômenos, até porque, na medida em que a gente avança, a gente vai cessando as causas desses sofrimentos. E, por fim, nas esperanças e consolações, onde ele nos fala, e aí eu vou frisar apenas uma pergunta de todas as outras que tem,
mas para mostrar que, de fato, a gente caminha para essa realidade dessa felicidade comum que Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, se não teria uma parcela de felicidade comum a todas as pessoas que estão na Terra, tirando aquelas situações, né, que nós temos que são tão difíceis, e ele vai falar, né, em relação à vida material, a posse do necessário, e em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha a fé no futuro, como é interessante isso. É a esperança, é o lenitivo, é a medicação que a gente tem para muitas das nossas dores, e eu repito, em especial essas que nos assaltam sem avisar previamente. Então, baseado nesse princípio aí, né, nessas 4 partes do Livro dos Espíritos, a gente vai ter as obras adjuntas que vem nos falando da dor. E André Luiz, nessa situação, ele vem de uma maneira extraordinária nos lembrar no livro Ação e Reação, ele faz uma classificação, né, das dores. E então, ele vai falar de 3 tipos de dores: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Então, a gente começa a perceber de antemão, e quem vai dizer isso para a gente é um espírita, que também é um espírito hoje, né? Hoje que eu digo desencarnado, mas que eu acredito que mereça muita nossa atenção e a nossa reflexão, é Leon Denis. Eu vou não escrever, né? Não vai ser ipsilítere, mas a gente, na escrita dele, na parte da dor, eu até trouxe uns textos, eu acho importante trazer umas frases dele durante a nossa conversa. Ele deixa em alguns parágrafos muito claro que a dor pode ser compreendida como a ferramenta última do amor. Quando essa ferramenta ela não é utilizada, né, quando a gente não utiliza dela da maneira que deveria, a dor é aquela que nos resgata. Então, talvez aí a gente veja a importância que a doutrina espírita dá a esse fenômeno natural. Então, dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Ele vai chamar de dor evolução, André Luiz, aqueles fenômenos que ele diz que são de fora para dentro e que normalmente a gente não tem controle, mas estão nas etapas iniciais do nosso processo existencial. Então, ele vai usar o exemplo da própria semente que ela é enterrada na terra. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno doloroso de você vencer as dificuldades, né, a pressão, a escuridão, para ir em direção ao sol. Isso é uma dor evolução. Ele fala que a criança ainda inconsciente ou semiconsciente, nesse processo de crescimento dos órgãos, ele sente dor, mas é uma dor que vem de fora para dentro, que ele não tem como, né, externar, mas sempre impulsionando o ser a sair da zona de conforto. Eu acho isso muito importante. A segunda dor seria a dor expiação. Essa dor expiação, ele vai dizer que ela é de dentro para fora. Ela vai estar relacionada ali de causa e efeito, né? E isso, obviamente, dentro daquele parâmetro que a gente trouxe, relembrando os 4 livros, ou as 4 partes do Livro dos Espíritos, tem a ver exatamente com a perspectiva desse Deus, dessa inteligência suprema, desse Deus amadurecido. Por que eu digo amadurecido? Porque ele é um pai que ele não se deixa levar pelos nossos métodos de tentar manipulá-lo. Porque é natural a gente querer manipular as pessoas, dependendo da situação. Isso acontece, às vezes, de forma inconsciente, é importante que se diga, não é que a gente queira fazer, né? Mas Deus não, como ele consegue ver a questão do que nos aguarda, ele nos dá de retorno aquilo que nós elegemos. E através daí surgem essas dores, mas é importante que se diga que dentro desta dor expiação, o conceito que nós trazemos da segunda parte, que é do planejamento reencarnatório, nenhum de nós está a suportar uma dor que esteja além das nossas forças. Raras são essas situações em que os espíritos permitem que a gente solicite uma prova ou passe por uma expiação que vai além da nossa capacidade de absorver. Porque até nessas exceções, os espíritos dizem que continuam dando todo o suporte para que a gente tenha êxito diante dessas experiências. E, por fim, a dor, que eu acho muito interessante, é chamada dor auxílio. Essa dor auxílio é aquela que acontece a nosso próprio benefício e não poucas vezes nós solicitamos no mundo espiritual para que quando nós estejamos próximos a algumas quedas que serão importantes, vamos dizer assim,
na nosso quadro das nossas heranças, essas dores surjam para que a gente não venha a cair. Vou tentar dar um exemplo que se torne mais prático, né? O indivíduo que desenvolve, por exemplo, uma cirrose hepática, mas ele tem uma vontade extrema de continuar na bebida. Então, essa dor que surge, ela é uma dor auxílio, porque muitas vezes a gente vai ouvir a pessoa dizendo: se eu pudesse tomar, eu tomava todas, até cair. Mas, como eu tenho esse problema, eu não vou fazer. Então, é uma dor auxílio para que a pessoa não caia num abismo diante das suas velhas tendências. Se a gente olhar a dor, até mesmo no fenômeno fisiológico, né, ele é interessante e vale a pena a gente fazer essa análise. A gente vai perceber que a dor ela não é punitiva em nenhum momento. Vamos fazer de conta que, segundo informações de Gustavo, que ele me disse, que Rosana é uma excelente chefe. Vamos imaginar que Rosana esteja cozinhando, ó, é isso aí. Vamos imaginar que nossa amiga Rosana esteja cozinhando e, porventura, estava tão empolgada no dia de quinta-feira que passou quase da hora que ela abre a sala. E, nesse processo, alguém liga para ela e diz: Rosana, a sala do Google que você tem que abrir. Ela, de forma desatenta, estava perto do fogão e, ao atender o telefone, ela se assusta e bota a mão em cima do fogão e sente aquele calor. Observe que ela não vai parar para pensar: meu Deus, minha mão está queimando, eu vou tirar essa mão do fogão. Isso não acontece. Percebamos que na hora em que ela encosta a mão e ela sente o calor, inconscientemente ela puxa aquela mão, depois ela vai ver onde ela pôs. Às vezes numa panela, às vezes em cima do fogão de fato, mas observe que o fenômeno da dor foi um alerta para que ela pudesse preservar a sua vida. Então, nessa perspectiva, inclusive da dor moral, como a lei divina está na consciência, tanto física como moralmente, a dor é um alerta que busca nos preservar da consequência que pode vir. Vejamos que interessante. Até quando a gente faz uma cirurgia, a gente vai ter edema, processo inflamatório que a gente busca modular a resposta, mas é como se o organismo estivesse dizendo com a plaquinha: estamos em reforma para melhor servir. Esse é o processo. A gente precisa entender a dor, então, nesse aspecto. Agora, é indiscutível que da dor vai vir toda uma situação, né, que não é favorável, e dependendo do grau que a gente esteja dessa compreensão, por isso é tão importante a meditação, a oração, o estudo, para que a gente consiga avançar no entendimento, para que quando esses fenômenos surjam, a gente busque ter clareza, resignação, para poder passar por esse processo. E aí, Joana de Ângeles, numa obra magnífica, fazendo uma releitura daquilo que Buda nos trouxe sobre a superação do sofrimento, ela vai trazer para nós essa releitura, né, das 4 nobres verdades. Eu acredito que outras pessoas já podem até ter abordado, mas é sempre bom a gente resgatar quando ela vai falar dessa realidade de Buda e do sofrimento em si. E ela classifica o sofrimento, né, relembrando o que Buda havia dito, em 3 situações, que é o sofrimento advindo do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento advindo dos condicionamentos. Olha que interessante. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos. É esse o tipo de sofrimento que nós passamos. E aí, mais uma vez, eu gostaria de, como se estivesse dando um passo para trás, de lembrar o quão importante é a gente estudar esse fenômeno e a gente maturar nosso espírito pensando na dor. E não é um fenômeno masoquista, tá? Não estou convidando a ninguém para ficar maturando dor, mas eu estou dizendo para estudar e meditar sobre, porque até os outros fenômenos desafiadores da nossa vida, quer ver uma coisa? Problemas em família, problemas no trabalho, problemas que todos nós temos, a gente vai perceber que passa pelo entendimento desse fenômeno, dessa ferramenta evolutiva, que na nossa condição ainda é utilizado de maneira constante para nós. Então, quando ele vai falar de o sofrimento do sofrimento, quando Joana fala do sofrimento, de maneira muito clara, ela vai dividir em 2 situações. Ela vai pegar o sofrimento do sofrimento e vai subdividir, e vai dizer física e mental. Física e mental. Ora, o que é o sofrimento do sofrimento?
Eu não sei vocês, mas às vezes, durante a madrugada, dá vontade, né, da gente ir ao sanitário. Às vezes a gente toma uma aguinha demais antes de dormir, não deveria, e lá pela madrugada a gente tem, né, a necessidade de ir ao banheiro. E para não perder o sono, tem muita gente que evita ligar a luz. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas a gente, rapaz, eu não vou acender a luz não, porque aí eu vou perder o sono, eu vou no escuro. Então, a gente já tem uma ideia de como é nossa casa e a gente vai caminhando. Mas, às vezes, uma pessoa durante o dia veio fazer uma faxina e tirou um móvel do lugar. E é o suficiente para ver a lei de atração. Não sei se vocês conhecem a lei de atração, mas o dedo midinho, normalmente, ele tem atração pelos cantos da parede, pelos móveis. Então, é nesse momento em que você desperta, antes tivesse ligado à luz, né? E essa dor que a gente sente é o que Joana vai chamar de o sofrimento do próprio sofrimento. Então, é a dor que vem do próprio desafio, né? Então, eu gosto de trazer esse exemplo porque muitos de nós já passou por uma experiência semelhante. E aí a gente entende fácil o que é o sofrimento advindo do próprio sofrimento. É quando a gente tá, e a gente é obrigado a sair da zona de conforto e sente aquele latejar, né? Aquela situação desconfortável que, Pai Celeste, a gente pergunta 1000 vezes por que é que a gente não acendeu a luz. O segundo ponto seria da impermanência. E veja que interessante, quando a gente vai falar de impermanência, a gente vai falar, tanto essa como do condicionamento, as duas vão estar atreladas à nossa educação, e à nossa educação religiosa, por incrível que pareça, moral e religiosa. Porque se a gente parar para perceber, a vida em si é impermanência. Tudo é impermanência. Tudo, absolutamente tudo é impermanência. Nada, nada. Por que não, Alisson? Porque na segunda parte do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para a gente que nós somos espíritos do mundo espiritual. Mas pela nossa falta de educação religiosa e moral, quando a gente está na Terra, a gente acredita que nós somos daqui de fato. E tudo aquilo que a gente lança como uma expectativa de que há de continuar, não continua, porque todos nós estamos num mundo transitório, todos nós. E é exatamente essa falta de vivência dessa experiência, é importante dizer, é vivência, eu não estou falando de entendimento, porque é preciso que o entendimento venha para o coração. Então é por falta dessa vivência que nós sofremos tanto, porque tudo é impermanência. Desde uma coisa simples, que eu vou dizer, vou dar um exemplo para vocês, o exemplo do cotidiano, que você passa no supermercado e diz, mas rapaz, hoje eu estou com vontade de comer esta guloseima, esse biscoito, esse bolo, seja o que for. E aí você guarda na sua casa, feliz da vida, porque você daqui a pouco, quando chegar à noite, naquele programa, eu vou ouvir. Hoje eu vou ouvir a palestra comendo um pudim. Ou então, para quem não conhece aqui, a gente tem o bolo de rolo, o famoso bolo de rolo. Vou ouvir a palestra de hoje comendo um bolo de rolo. Eis que alguém da sua casa, sem você ver, passa na sua frente e comeu o bolo de forma escondida. E quando você abre, cadê o bolo? E você pergunta, pessoal, tinha um bolo aqui que eu comprei. Alguém? Não. Eu comi, eu não sabia que você tinha comprado para você, eu fui comer. Tudo é impermanência. Desde uma situação simples desse porte, até o fato das nossas perdas maiores. Aí entra a condição dos nossos entes queridos, da nossa situação socioeconômica, da nossa situação de saúde, da nossa situação, inclusive, emocional, porque tem dia que a gente não está bem, e é natural que a gente não esteja, porque o indivíduo que ele é linear, é importante lembrar, com todo respeito, eu não estou fazendo nenhum juízo de mérito, estou dando só um diagnóstico, o indivíduo que ele é linear, ele é esquizofrênico, né? É muito comum ter esquizofrenia ou qualquer outra coisa desse porte. A gente precisa, né, ter as nossas variações. Então, tudo é impermanência. Quando a gente esquece de impermanência na nossa vida, que bom seria se nós fôssemos, né, já começamos, pelo menos, como espíritas nessa existência, a termos a educação da percepção da impermanência. E essa percepção da dor da impermanência, ela é fundamental, porque ela vai gerar para a gente, né, para que a gente possa valorizar momentos e situações que nem sempre a gente valoriza, porque a gente está tão crente na permanência das coisas
que quando a impermanência se apresenta, a gente sofre bastante. E, por fim, nessa tríade que ela apresenta, a gente vai falar da dor advinda ou o sofrimento advindo dos condicionamentos. Ora, quantas situações a gente não sofre por falta de condicionamento ou pelo excesso do condicionamento que a gente tem. Quer ver uma pergunta? Não me interpretem mal, não conheço ninguém, eu não posso, quem achar que eu estou falando para alguém, eu não estou falando para ninguém, viu? É só um exemplo. Mas vamos imaginar que a gente agora fez um exame de sangue e veio a tal da glicose alterada. Aí vai no médico, o médico diz, olha, vai começar exercício e dieta. Maravilha. Hã? Não é bom? Em tese é excelente, mas às vezes a gente não está condicionado a fazer. A gente sofre. Por que a gente sofre? Porque o nosso condicionamento é outro. Aí a vida vem e diz assim, olha, eu sei que você está acostumado a se manter dessa forma, mas a lei é de evolução, você precisa mudar. Então a gente sofre porque a gente sai da zona de conforto. Então vejamos que a dor, diante desses aspectos que a gente está vendo, como ela é educadora. E como a gente é tardo em perceber que esses fenômenos são fenômenos naturais da nossa existência. Então, a gente precisa, sim, trabalhar, né, essas questões. E ainda dando continuidade para que a gente feche esse ciclo dessa passagem rápida pela dor, quando Joana de Ângeles, no livro Plenitude, fala do sofrimento, ela vai dar continuidade à ideia de Buda e ela fala das origens do sofrimento, as origens da dor, né? E ele vai chamar essas origens em duas situações, ou kármicas, ou em emoções perturbadoras. Ele diz que a origem do sofrimento ou é kármico, emoções perturbadoras. Allan Kardec fez diferente. Ouvindo os espíritos conversando, ele colocou no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo uma classificação muito parecida. Só que ele usou o termo diferente. Ao invés de falar kármicos, ele chamou de causas anteriores das aflições. E a condição das emoções perturbadoras em causas atuais das aflições. É interessante isso, né? Porque a gente vai vendo que a verdade, né, ela de fato ela está aí na história da humanidade. Não é que ela tenha mudado, é a nossa percepção da verdade que a gente vai amadurecendo e enxergando. Então, na hora que a gente percebe causas anteriores e causas atuais das aflições, o sentido da causa e efeito, é o que a André Luiz chamou de dor expiatória. E as emoções perturbadoras são as causas atuais, as nossas irritações, as nossas chateações, quando nós somos, de fato, atingidos diretamente nos nossos quereres, nos nossos desejos e nas nossas expectativas. Não esqueçamos que todas essas situações existe uma orquestra, existe um maestro que está acima de tudo. Porque ele, apesar de nos perceber passando por esses fenômenos, ele sabe que são fenômenos transitórios. Então Deus, como é soberanamente justo e bom, ele faz com que a gente passe por esses fenômenos, mas sabe que mais adiante, neste exercício de viver, nós vamos adquirindo. E a partir dali, vamos avançando e enxergando as situações de forma diferente. A beleza da doutrina é, em especial, nos dizer isso. Que, de fato, como Jesus falou, né, foi a dor, é a dor que nos junta a Ele. É tão verdade que Ele próprio disse, a palavra é dele, não é minha. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não disse, vinde a mim todo mundo. Ele não falou isso. Ele vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É necessário que a gente sinta a dor para que a mensagem de Jesus ela passe a ter um sentido em nossa vida e a gente, a partir daí, avance. Até um dia, acreditemos, olharmos para trás e agradecermos a oportunidade que tivemos de vivenciar essa experiência dolorosa para chegarmos na única fatalidade da nossa vida. Segundo a doutrina dos espíritos, além de morrer, né, que é a fatalidade de todos nós, como temporários na Terra, a outra é atingirmos a felicidade.
É isso. Então, dei uma passagem e agora vamos conversar sobre. Muito bom, muito bom. É importante, né, esse assunto, porque a dor por isso nós estamos aqui nessa sala. A dor nos uniu, não é? Sem dúvida. Então, muito interessante. Mas vamos começar, então. Quem gostaria de fazer pergunta para o Alisson, Pode? o comentário? Viu, Rosana? Precisa só comentar, ou perguntar não, gente. Pode comentar. Eu acho importante a gente, né, trazer as impressões, né? Eu trouxe umas frases importantes aqui que eu achei de Leon Denis, eu preferi separar para não perder nada, porque uma coisa é Leon Denis falando, né? Outra é Alisson Guedes, eu prefiro ouvir Leon Denis. E outra somos nós, né, gente? Né? Ai, o Alisson, mas a respeito da dor, é muito interessante, porque quando a gente passa por uma prova, deixa eu fechar aqui, tem um aberto aqui. Quando a gente passa por uma prova, e ela nos ajuda a crescer, nos ajuda a espiritualizar. E a dor, seja ela do campo físico ou moral, porque todas elas nos ajudam a esse crescimento. É fantástico quando a gente tem essa visão de tudo que você falou aí, né? Quando a gente olha para a dor como um elemento curativo, como um elemento que transcende a alma, porque a gente vive aqui, a gente sabe que nós sabemos que nós somos espírito, mas como a gente está na matéria, a gente esquece, sabe? A gente vive como ser da matéria, não como ser espiritual na matéria, que dificulta muito. É impermanência, né, Rosana? E é aquilo que a gente falou, né? É nesse momento que a gente se depara com uma realidade que a gente, às vezes, a gente nem queria que fosse, né? A gente gostaria que, de fato, a vida na Terra fosse a vida 100%, para que a gente não perdesse as coisas, nem pessoas, vamos dizer assim. E é tão interessante que a gente não lembra que daqui a pouco seremos nós a partir. É engraçado isso, né? A gente tem a perda das pessoas, mas a gente sempre pensa para que foi. Mas a gente esquece que daqui a pouco seremos nós que partiremos e deixaremos outros que também sentirão. Não é? Essa condição da dor, como eu digo, enquanto a gente está nesse exercício, porque a reencarnação é um exercício, a gente tem que aproveitar muito. E é como eu trago, né, o próprio Leon Denis, como ele vai falar que a dor, ele coloca, a dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria suprimir a nossa capacidade de ter a sensibilidade. Então é interessante, porque eu gosto muito de, nessa perspectiva da dor, juntando com a lei de destruição que está no Livro dos Espíritos, a gente não para pensar como ela burila a nossa alma, de fato, para perceber coisas que antes a gente não percebia. Eu vou dar um exemplo bobo, né? Que vocês já viram que eu gosto de dar exemplo do vivencial, né? Às vezes a gente cai no hospital, adoecido, e só a partir dali a gente vai dar valor a algumas coisas que antes a gente não dava. Um encontro de família, uma situação que eu tinha a possibilidade de sair para comprar o pão que minha mãe pediu e eu ficava danado da vida, ou então... E às vezes é essa limitação da lei de destruição, porque a gente sabe que destruição é o nome da lei, mas que nada se destrói, né? Mas é exatamente o limite da dor que faz com que a gente passe a valorizar coisas que antes a gente não valorizava, para você ver quanto a gente precisa dessa experiência. Né? É interessante isso. Porque se depender da gente, a gente vai viver a vida e vai viver. Né? Passa direto. Né? Enfim. Eu acho que tem alguma pergunta, né? Tem. A Anne está perguntando. A Anne aqui a Anne Andréia é daí. Ela mora aí em Recife, se eu não me engano. Coisa boa. Falando da dor física, eu gostaria de saber se a morte... Peraí, alguém mudou tudo ali. Peraí. Falando da dor física, eu gostaria de saber se a morte súbita causa dor, pois isso nunca saiu da minha mente, desde que meu filho partiu. Morte súbita, normalmente acredito que não. Quando os espíritos falam sobre essa questão da morte súbita, não.
Na verdade, é muito mais um impacto, né? Há muito mais um susto para o espírito em si, que às vezes nem se reconhece como desencarnado. É importante que a gente tenha essa noção, né? E em mortes súbitas, que de fato são súbitas, não provocadas por nenhuma outra coisa externa a nós, isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. E frequentemente, fazendo parte desse planejamento, é de fato um resgate. E sendo um resgate, a gente vai ter o amparo necessário, porque já estava na nossa programação. Então, a gente não tem essa dor que a gente acha que vai, né, que a gente pensa que tem. Não, a morte súbita ela vai acontecer dessa maneira. Normalmente, essa dor ela vai estar muito relacionada à surpresa, se não foi preparado para isso, né? Mas não a dor no sentido de ficar sentindo dor. É mais fácil não entender o que aconteceu. O Alisson, o Kardec pergunta para os espíritos, né, a questão de o acidente, né, um desencarne em acidente. Perfeito. Eles falam, né, e lá eles falam que não. Mas a gente também tem que lembrar que vai muito da nossa ligação com a matéria, né? Seja qual tipo de carne, né? Ela acho que ela colocou aqui dizendo que era uma criança de 12 anos, né? Ela colocou isso aí? Colocou? 12 anos? Então, olha, não. Veja aí se não Não, tem. não colocou, não. Não? Eu vi aqui. Tá, ela colocou depois, isso. Era uma criança de 12 anos. Ó, ela mora em Recife, eita, ela muito mora em bem, Recife. conterrânea, gosta de bolo de rolo. Vamos lá. Normalmente, olha, principalmente nesses casos como criança, aí é que eu fortaleço a tese do que eu estou dizendo, porque a gente vai ter, né, as informações do próprio Allan Kardec, de Emmanuel Filomeno de Miranda, do próprio André Luiz, né, que essas crianças vêm, aí nesse caso, provavelmente estava completando a reencarnação, né, fazendo um desfecho de uma encarnação talvez até anterior, né, para com 12 anos retornar à pátria verdadeira. Então, não tinha mais a necessidade, né? Passa o resgate, e aí a gente vem para aquele fenômeno que a gente diz, né? A prova muito maior para os pais do que para o próprio espírito da criança, né? Porque, de fato, e aí é importante que a gente reconheça isso, né? Porque eu não sei o que eu havia dito no início, a gente precisa sentir isso. Não é essa ideia de que a gente não, porque o espírito ele não sente, não, veja, ele entende, ele sente o processo doloroso, mas ele sabe que tem um sentido para isso. Mas ele sente dor, ele sente saudade, ele sente falta, ele não se revolta, é diferente. Então, no caso de uma criança de 12 anos, sim, provavelmente ele estava fechando o ciclo de uma reencarnação e ele volta, né, feliz pela possibilidade de estar completando esse ciclo. Não tenhamos dúvida. O que eu havia falado aqui, ó, o que Leon Denis coloca, ó, a desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. É como se a dor fosse tornando a gente mais sensível, de fato. Vai quebrando essas crostas e a gente vai passando a enxergar o outro de uma maneira diferente. E aí surge um sentimento que ele é precursor da caridade, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, a gente vai lembrar que é a famosa piedade. Onde é que a gente tem esse sentimento de piedade normalmente? Quando a gente vivencia um fenômeno doloroso, nesta ou em outra existência, e quando eu me deparo com a experiência de um irmão semelhante a que eu sofri, a piedade vem como precursor da caridade e, obviamente, também do amor, que é o que a gente precisa desenvolver. Então, veja como é necessário a gente passar por essas experiências, porque ela vai burilando o nosso espírito para a vivência dessa lei, que é a lei que abrange, né, toda a lei, os profetas. Então, acho essa frase de Leon Denis ela é muito importante, né? Como essa dor faz com que a gente passe a viver, a enxergar, a perceber essas situações delicadas ou fortes, que nem sempre a gente está atento, né? Parece que a dor nos iguala e, ao mesmo tempo, nos humaniza. Amadurece. A Elaine Amaral escreveu aqui, costumo falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Quando estamos buscando a espiritualidade e estudamos, o entendimento começa a florescer. Me permita, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. Essa frase ela é muito conhecida, né? O sofrimento é opcional. Eu gostaria de poder colaborar, de fato, com essa frase para a gente pensar junto, tá? É como eu disse a vocês, aqui não tem ninguém dono da razão. A gente está aqui no momento de debate para a gente refletir junto. Eu não sei até que ponto o sofrimento ele é opcional, porque como a gente viu, né, naquilo que a gente tentou desenhar, às vezes ele é ignorância. Não é? Será que não tem essa possibilidade? Que tal a gente pensar nessa possibilidade? Às vezes a gente tem aquela visão tão engessada que não é porque eu estou optando por sofrer, é porque a minha forma, a forma com que eu fui educado, as minhas limitações de entendimento fazem com que eu sofra muito mais. E aí sim, né, o que ela colocou tem todo sentido. Na medida em que a gente se espiritualiza, parece que a gente vai ganhando em educação, mas eu estou falando da educação da alma, né, do educere, do tirar de dentro. E aí a gente vai percebendo sentido nessas coisas, o que não deixa da gente sofrer, mas isso alivia em muito, né, o processo da nossa dor. Então, assim, apesar de ser uma frase muito conhecida, né, e até certo ponto verídica, mas eu gostaria de trazer essa possibilidade da gente pensar também que o sofrimento é essa ignorância, né, a ignorância do bem, que é o que os espíritos vão chamar de mal, que o mal não existe, nada mais é do que a ignorância do bem. Então a gente sofre às vezes, não é pela por estar optando sofrer, mas é porque a gente nem sabia. E aí, veja, a dor vai ser a mestra, né? A dor vai fazer com que a gente saia da zona de conforto e vá atrás de uma resposta. Quer ver uma coisa? Não está valendo a enquete aqui, tá certo? Mas dentro das casas espíritas, das experiências de vocês, quantas pessoas não chegaram na doutrina espírita pelo fenômeno doloroso? Vencendo preconceitos. É importante que se diga. Morrendo de medo de entrar na casa espírita, achando que vai ver espírito passeando de um lado para o outro. E aí a dor foi tamanha, né, que em busca de um entendimento e de tentar parar de sofrer, a pessoa chegou lá. Então, veja, não foi opcional, né? Foi realmente pela questão da falta de educação. Por isso, eu acredito que todos nós somos abençoados de verdade por termos em nossa mão a doutrina que nos convoca a esse esforço de autoeducação. Não é que a gente seja diferente, não, tá? Porque a gente sente do mesmo jeito, a gente sofre do mesmo jeito, mas a gente tem uma proposta, né, evolutiva de se autoeducar. Eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. Está falhando um pouquinho aqui, mas acho que deu para todo mundo ouvir. Deu para todo mundo ouvir? Acho que deu. Espero. Alguém fazer pergunta ou colocação, porque senão eu começo aqui a conversar com ele aqui, porque está muito bom o papo. Vai, Ana Tereza. Vai aí, meu bem. Eu achei ótimo essa colocação sua, porque é uma frase que eu não suporto de verdade. Essa Que da bom. dor porque a pessoa, passa-se a vitimizar aquela pessoa, e eu acho que isso não é bacana, porque cada um tem suas dores, cada um tem suas condições para entender essa dor, e o que eu falo, é muito fácil falar quando você não está vivendo. Porque, às vezes, algumas dores trazem doenças mentais, trazem problemas psiquiátricos, e nem todo mundo tem condições para arcar com terapia, nem todo mundo tem condições para pagar um psiquiatra. Então, tem coisas que não é só, eu acho, a questão da fé que te salva. É o meu entendimento, tá? Eu acho que é um contexto. Então, eu acho que eu não suporto essa frase, vou ser muito sincera, pode ser verídica para algumas pessoas acharem, é uma frase famosa, mas eu não carrego para mim, eu não gosto de verdade. Essa é uma colocação, e eu achei muito pertinente a sua colocação quando você falou dela. Que bom, fico feliz. Né? Porque, de fato, como você disse, ela realmente é muito falada. E, assim, é porque é comum também, né? A gente, às vezes, replica e, às vezes, a gente não para, de fato, para fazer toda essa análise que a gente buscou fazer, né? Da dor como um todo. E, às vezes, a gente leva adiante sem refletir com um pouco mais de profundidade, mas isso é super comum, que você falou. E é importante, né, você dizer,
até isso, porque quando você falou de fé, eu acho isso também algo muito delicado e, ao mesmo tempo, muito assertivo. Me permitam, né, já que a gente está nesse momento, eu confesso que eu estou gostando muito desse modelo. Né, porque a gente pode ouvir e pode falar, né? Isso é muito bom para todo mundo, eu acho. A gente precisa, como espírita, entender que a manifestação dessa fé raciocinada, ela se expressa também através da própria ciência que ajuda o homem. Então, em outras palavras, tentando fazer uma coisa mais simples. Não, eu sou espírita, eu conheço aqui, eu acabei de classificar para vocês a dor, ela para nós ela é importante, tá certo? E, veja, eu não preciso de nenhuma medicação, eu não preciso de outra coisa, porque isso aqui é... Então, isso é um equívoco profundo. E a Ana Teresa, ela falou uma coisa que eu achei, não é só uma questão de fé, né, nesse sentido. A gente precisa procurar aquilo que, de fato, possa nos dar o suporte dentro das nossas limitações em que a gente se encontra. Então, ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, trabalhar essas questões, porque como ela muito bem colocou, e a gente falou isso, eu acho que durante a nossa fala, cada um dentro do seu patamar de compreensão e de absorção desse processo. Daí essa frase, por isso que eu tento, né, assim, com muito jeitinho, com muita delicadeza, chamar a atenção para esse detalhe de que o sofrimento, né, é opcional e tudo. Não, né, a gente precisa entender que tem a ver com essa questão desse adultério, né, desse tirar de dentro, desse processo de crescimento, que não é simples. Repito, né, e a gente só consegue vencer isso quando a gente compreende de fato o quão difícil é, não é? Muito bom. Seu Floriano levantou a mão. Seu Floriano, Alisson, ele é professor de yoga. Que beleza, e eu falando de Buda para um homem desse. Agora vai ficar melhor ainda. Vai lá, seu Floriano. Boa noite, Alisson. Boa noite. Você falou com muita propriedade aí da meditação, e é claro, me chamou a atenção, porque realmente ela é utilizada, não digo para eliminar a dor, mas reduzir os efeitos dela. Perfeito. Agora, o que a dor, como ele falou bastante dentro da doutrina espírita, vou falar dentro de uma visão geral, incluindo Gandhi, o Siddhartha Gautama, que coloca dessa maneira que a dor ela não é um sofrimento passivo, mas, na realidade, para nós, como ser humano, ela é um convite, um ponto de partida para nós mudarmos. Porque nós conhecemos muitas pessoas que mudam, inclusive dentro de um seio familiar, em função da dor. Eu não falo nem do sofrimento, eu falo da dor. E quando nós vivenciamos a dor, nós somos levados a questionar o que nós queremos da vida. Perfeito. Por quê? Porque tem muitos que reclamam, dói o dedão do pé, parece que perdeu a perna inteira. Então, reclama. E essa palavra reclamar, ela vem do clamar e o quer dizer, eu estou repetindo e reclamando de tudo e de todos, né? E é claro que isso incentiva, de uma certa forma, a buscar alternativa que nos traga uma condição mais feliz em termos de realização. Ou seja, faz com que a gente desperte para a importância de como eu diria, encontrar um propósito mais profundo para a nossa vida, que a dor modifica também, inclusive, o nosso caráter. Por incrível que possa parecer, mesmo muitas pessoas não acreditando, ela muda. Porque se você fica 2, 3 anos num processo doentio em que você sente dor, quando você é curado, isso faz você mudar como ser humano, como pessoa. E quando nós avaliamos, por exemplo, o que nós queremos fazer da vida, nós definimos, por exemplo, os nossos valores e as metas que nós queremos seguir. Perfeito. E aí nós passamos a tomar a decisão em função dos objetivos que nós colocamos em função do momento que nós sentimos essa dor. E aqui vai um elogio para as mulheres,
Eu sempre falo para os meus alunos que nós temos muito que aprender com as mulheres. Porque as mulheres, por exemplo, com seus 8, 9 anos, já começam naquela fase, né, da menstruação, com cólicas terríveis, ela não deixa de ter, mas ela administra isso durante os restos dos anos. Até os alunos ficam meio enciumados que acham que eu estou defendendo as mulheres. Mas não é, é uma Mas é realidade. justo. Agora, um dos contextos de Shiva é que ele vê, por exemplo, a dor como ferramenta de crescimento. E, é claro, não é vista como um fim para a pessoa ou para si mesmo, mas como oportunidade para o crescimento espiritual. E, é De claro, fato é, né? e quando nós enfrentamos e transcendemos essa dor, nós podemos alcançar um nível elevado de consciência e compreensão. E esse nível de consciência elevado e compreensão não é para fazer com que nós sejamos melhores do que os outros, mas é para fazer com que nós sejamos bons para os outros. Obrigado. Muito bom. Isso mesmo. Gustavo tá aí, eu acho que o Gustavo falou, né? Vai falar. Gustavo levantou a mão aí. Fala aí, Gustavo. Abriu o Abriu o microfone, microfone. Gustavo. Desculpa, estou meio desatento. Um questionamento para o Alisson. Eu acho que a gente, sobretudo quando vai estudando a doutrina, nós vamos entendendo os mecanismos para lidar com as situações dolorosas, com esses enfrentamentos tão duros como a perda de alguém que a gente ama. Mas é o que eu acho que está sendo muito falado aqui. Não basta entender, né? Criar a condição disso. Às vezes eu fico pensando, será que é possível? E ainda assim a gente não pode se entregar, né? Porque tudo tem um tempo e tudo tem uma razão desse tempo. E se a gente se imagina espírito imortal, esse tempo da experiência vai ser muito pequeno perto do nosso existir, da nossa imortalidade. Mas eu acho que o desafio maior, sobretudo para as nossas mãezinhas aqui, é transformar esse conhecimento, né? É não Sair oscilar. daqui para aqui, né? Sair daqui para Como aqui, você né? trouxe um pouco disso, fale um pouquinho disso. Na última parte faltou o som, mas eu acho que você pediu para eu comentar alguma coisa sobre isso, né? Tá sem microfone. Perdão. O que você pensa disso? Acho que você trouxe essa visão dessa dificuldade da realidade e do que a gente consegue em muitos momentos, Isso. né? E eu acho que, assim, às vezes a gente consegue, às vezes tem fases, tem períodos onde a gente consegue se abastecer um pouco mais, mas vão ter gatilhos o tempo inteiro. Perfeito. E que nos puxam, né, para a lembrança, para a Perfeito. saudade. Como lidar com isso no seu... Eu acho assim, isso ainda bem que seu relato, graças a Deus, é sinal de que foi, então, perceptível na minha fala isso aí. Isso aí eu fico muito feliz, porque era isso que a gente queria trazer mesmo, né? Porque eu tenho muita preocupação nessa ideia da gente achar que pelo fato de eu ser espírita, eu não tenho variação, eu não sinto mais, isso não é verdade, né? E eu queria trazer 2 exemplos para que a gente percebesse, né? Que esses exemplos todos vocês conhecem, tá? Não tem nenhum exemplo novo, mas aí eu vou fazer o gancho com o que você me pediu. Uma figura ilustre para nós é Paulo de Tarso. É interessante a figura de Paulo de Tarso porque a dor que ele sente é a dor da perda. Ele se vinga dos cristãos pelo que acontece com Abigail. Por 2 situações, na verdade. Uma, pela crença que ele trazia estabelecida, o condicionamento dele, lembra do sofrimento, a dor vinda do condicionamento. Ele aprendeu que Deus era o Deus de Moisés, depara-se com Estevão apresenta um Jesus para ele, que era o Messias, que ele esperava de outra forma, então ele foi confrontado no que ele acreditava, então no condicionamento dele, e ele, com o grande amor que ele tinha com Abigail, e Abigail transforma-se em cristã e depois morre. Então, morrer, na perspectiva de Paulo de Tarso ali, tinha sido para talvez um castigo, porque na visão do Deus dos exércitos,
ele punia. Então ela se entrega àquele Cristo, né? E a punição é a morte. Então ele vem todo revoltado. Quando ele se depara com o Cristo na estrada de Damasco, a gente precisa entender que ali a dor ela foi ao extremo, derrubou uma vida que até então caminhava até ali. Ele destruiu-se, literalmente. Huberto Holden, no livro chamado Paulo de Tarso, ele vai dizer que o edifício da teologia judaica de Paulo virou escombro, e dos escombros levantou-se a figura daquele que iria levar adiante o cristianismo. O que é que eu quero dizer com isso? É que Paulo tenta ir para a sinagoga falar e depois Ananias diz, olha, tu não tem condições de fazer isso ainda não, é preciso você se estabelecer. E aí observem que ele vai para o deserto aprender os fundamentos, aprender. Ele passa 3 anos estudando, junto com Áquila e Prisca, para aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Mas ele volta para a vivência. E aí ele começa a trazer as experiências dolorosas que vai fazer com que ele suba e desça ao ponto dele dizer para nós e deixar esse legado e dizer assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mostrando que ele ainda vivia na dualidade do conhecimento que ele tinha e a dor que ele trazia. Então, vejamos. E o segundo é Joana de Cusa, que passa pelo mesmo processo. Que ela usa a religião, não vou dizer a religião que não existia, né? Mas ela usa o conhecimento que o Cristo trouxe para fugir do compromisso dela. Ela diz a Jesus, eu quero lhe seguir. Jesus disse, não, você vai viver o que eu ensino, mas com Cusa. Se você não o vê mais como um homem, que você veja como um filho querido do seu coração. Aí ela volta, trata de Cusa, né, como um filho querido, depois ele morre, ela perde tudo, mais uma vez, olha o que acontece, há uma perda total, há uma desconstrução daquilo que ela vivia. E a partir dali ela vai no exercício da oração, da meditação e do trabalho, vejamos a tríade, ela vai conquistar esse entendimento ao ponto de chegar ao máximo que nenhum de nós aqui imaginaria, ser queimada junto ao filho e deixar o filho ser queimado, mesmo pedindo para não ser. Eu falava há pouco sobre isso e eu disse, olha, eu não sei em que encarnação para frente eu teria condições de chegar nesse nível. Então, aproveitando esse gancho para a gente perceber que quando a gente sofre essa perda, essa dor, o nosso edifício ele rui. Há uma desconstrução, e para reconstruir é preciso tempo, e respeitar esse tempo. E aí entra no que o Gustavo falou. Lamentavelmente, a gente quer dar saltos quânticos quando a gente está num processo agora de reconstrução de nós mesmos, baseado nesses novos conceitos que a gente está recebendo da doutrina espírita. Então é preciso paciência e respeitar, inclusive, os nossos períodos de luto, que é o que o Gustavo falou, né? Às vezes a gente está bem, tá, mas tem um gatilho que nos desperta e a gente volta a afundar. É aí que mora, e eu digo muito isso, viver a proposta espírita dentro da casa espírita é fácil, mas a gente precisa entender que essa vivência ela está nessas situações do cotidiano, onde, da mesma forma que o entendimento é importante, a paciência, o estudo, eu repito, a meditação e o trabalho, aos poucos vão fortalecendo o espírito para esse entendimento. Então vai acontecer dos intervalos da queda serem maior, até um dia que esses gatilhos vão desaparecer, mas eu vou dizer uma coisa, infelizmente, a saudade nunca vai passar. É importante que se diga. Alisson, por que não? Porque entenda que a pessoa permanece viva e a gente esquece que os espíritos vêm nos visitar. Quem não lembra de André Luiz que foi visitar a família? Então a gente recebe essas visitas e esses momentos a gente sente. Uns têm a consciência, outros não, mas têm a sensação. Outros durante o sono vão e voltam e trazem a lembrança, e nesse momento é um gatilho. Por isso a paciência, daí a beleza que a doutrina traz para a gente de viver e não desistir da vida, mesmo com esses altos e baixos.
mas, por favor, mantendo sempre o foco da paciência para consigo mesmo, do estudo, da meditação e do trabalho, que é fundamental. Eu sempre comparo muito, viu, Gustavo? Eu digo assim, e não é fácil, tá? Isso é só teoria. Por favor, o que eu vou falar é só teoria. Imaginemos, no nosso momento, quando a gente partir, pessoas que ficarem aqui, a gente querendo bater no vidro, é como se a gente estivesse num quarto, com um vidro à prova de som, a pessoa do outro lado, e a gente querendo bater no vidro e dizer assim, olha, eu tô aqui, tá? Eu tô vivo, eu tô vendo. Imagina a agonia que não deve ser, né? Para quem está nesse outro lado. Então é esse exercício que a gente tem de viver. E daí a beleza, e é quando eu sempre coloco isso da doutrina, né? A beleza que a doutrina nos impulsiona, que em nome dessas pessoas, desses entes queridos, desses filhos, desses parentes, a gente possa fazer aos outros em homenagem a eles. Quer ver uma coisa? Todos os nomes que inspiram a gente, todos, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Paulo de Tarso, Mahatma Gandhi, quem vocês imaginarem, todos eles entraram para a história porque fizeram do sofrimento um elemento de impulsionamento, de impulsão, de ir para frente. Veja se não é. Me diga um que teve uma vida fácil que não perdeu nada nem ninguém. A gente deve a herança da nossa evolução moral à dor que esses indivíduos tiveram e à forma com que eles perceberam. Ao invés deles afundarem, eles transformaram isso em algo melhor, como um impulsionamento. Então, é isso que a gente precisa fazer. É esse exercício, na verdade, que nós estamos fazendo. Às vezes inconsciente, mas é esse exercício que a gente faz. Muito Espero ter bom. contemplado, viu, Gustavo? Muito bom. E Cleia quer falar? Tem que abrir o microfone aí, tem que abrir seu microfone. Vê se agora tá bom? Está. Agora. Então, o que eu queria falar é uma frase pequenininha, mas que resume um comportamento necessário. Tem um amigo que diz assim, não existe dor grande nem dor pequena, existe dor. E nós temos que olhar sempre com o sentido de ajudar a pessoa. Porque às vezes a pessoa diz assim, está chorando por causa disso? Uma coisinha de nada. Não, vamos pensar que não tem dor grande nem dor pequena. Tem dor. E a nossa tarefa é acolher e ajudar a diminuir essa dor. Oi, Cleia, ainda tem um detalhe. Essa dor desse outro, a gente parte desse princípio que a gente não sente, né? Mas amanhã talvez sejamos nós a estar sentindo uma dor semelhante ou uma dor que nos cabe, né? E a gente vai precisar. Porque é engraçado que quando a gente ajuda, a gente esquece que a gente vai precisar, né? E é uma coisa tão necessária isso, até no comportamento dos pais com um filhinho pequeno. Está chorando só por causa disso, fica quietinho. Não, dá um colinho, dá a gostosura de mãe, de pai, porque ele está chorando que está dodói, não é? Exato. Então, a gente pensando assim, a gente abre mais o coração para acolher quem está sofrendo. Perfeito. Isso aí. Juliane? Oi, boa noite. Oi, Juliane, boa noite. Boa noite. Eu queria falar também uma frase que outro dia eu li, e eu achei muito, eu refleti muito sobre essa frase, na verdade, que diz assim, a cura não tem a ver com a recuperação, mas sim com a descoberta. Eu achei muito interessante. Eu não gosto, na verdade, de usar muito a palavra cura, porque eu não acho que o luto é uma doença. Então, essa palavra, mas é comumente usada, né? Apesar que eu não gosto. Eu acho que a gente mais vai colocando, né, curativos, o Gustavo usou um termo outro dia que eu gostei, a gente vai colocando compressas nas feridas, né? E eu acho, e como você falou, a gente vai reconstruindo o nosso edifício. Eu acho que à medida com que essas descobertas
vão acontecendo, né? Eu vejo que, assim, a gente vai se descobrindo cada vez mais espiritualizado, mais educado, moralmente, espiritualmente. A gente vai, com isso, vai aprendendo a ser mais caridoso, mais tolerante. A gente vai, apesar de ter muito que aprender ainda, mas a gente vai se melhorando. É isso aí. E a dor, né, acaba sendo o nosso instrumento de evolução, né? É a ferramenta da evolução. E quando a gente, eu que, assim, eu uso muito a dor, acho que desde o começo, para me movimentar, né? Eu penso assim que o amor é ação e resolvi me movimentar para todos os lados. E nesse movimento constante acontece aquilo que vocês estão falando bastante. Eu me distraio e caio no buraco, né? Aí tem a queda. E nessas quedas, eu acolho essa dor, né? Eu sofro, eu sinto, me dou o direito de tudo, me dou esse direito, mas eu também eu não permaneço ali, porque o conhecimento, a fé, os amigos, tem hora eu preciso dos amigos, porque os amigos têm uma lucidez que naquele momento eu não estou tendo, e aí eu saio daquele buraco mais forte, fortalecida, muito mais do que na hora do que quando eu caí. Então, você falou assim, vai espaçando, né? As quedas vão ficando mais espaçadas. Eu acho que porque também, cada vez que a gente cai, a gente também volta mais forte, porque a gente tem que usar dos recursos, e os recursos nos fortalecem muito, né? Perfeito. Eu acho que acontece isso também. E é isso. E é uma coisa que eu gosto muito, eu já falei, né? Já durante a nossa fala, durante a nossa conversa, e eu gostaria de frisar isso, tá, Juliane? Não esqueça, eu sei que é incômodo o que eu vou falar, mas a gente, como espírita, a gente precisa. Daqui a pouco somos nós, tá? Sim. Vamos lembrar disso. Por favor, a gente não deve esquecer disso. Eu não estou lembrado do autor, mas ele diz assim, pensando na morte, nós vivemos melhor a vida. Porque a gente sempre fala dessa perspectiva da perda, como se a gente não fosse chegar lá. Então, por favor, não esqueçam disso. Não é porque a gente leva a vida como se a gente não fosse. E a gente vai. Né? Então, isso é muito importante a gente lembrar também. E vai haver um lindo reencontro. Exato. O surpreendente vai ser aqueles que vão dizer assim, eu estava do seu lado há muito tempo, você não percebeu. Que é o que às vezes acontece, né? Nesses encontros, muitos vêm. Nem sempre Muitos? a gente percebe. Muitos vêm, né? Estão por aqui. Olha, gente, está muito bom. Que delícia, foi uma roda de conversa maravilhosa. Eu gostei muito. Gostaria muito que você voltasse. Eu teria mais perguntas sobre depressão para a gente conversar, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, se você aceitar o nosso convite. Um maior prazer. Foi ótima conversa, foi rica. Para todos nós foi muito rico. Para mim também foi muito bom. Muito, muito bom. Então, para a gente passar para a prece, gostaria de lembrar, então, foi citado, né? A frase que Abigail disse a Paulo, que essa semana no estudo a gente comentou sobre isso, e eu até falei que essa frase muito me ajuda, que todo momento em que estou numa dificuldade, numa dor, ou numa situação, eu lembro dessa frase e ela me tira, sabe, Juliane? Me tira daquele buraco ali e levanta. Que a Abigail disse a Paulo, né? Ame, trabalhe, perdoe, espera e perdoe. Essas 4 ações, que a gente possa fazer essa conquista. Nós somos imortais, e nós temos aí a eternidade. Então, cada dia, um tijolinho, tá bom? Muito obrigada pela presença. Vou pedir para o Gustavo fazer a prece para nós. E, mais uma vez, Alisson, muito, muito obrigada por essa noite. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado a vocês.
Ah, eu posso mudar seus planos um pouquinho, Rosana? Pode. Pode, queria pedir para a Juliane fazer a prece para a gente hoje, encerrar. Olha, Juliane, ele tá... Será eu que não. ela aceita o desafio? Abre o microfone aí, Juliane. Ai, meu Deus, só porque ele viu que eu estou soltinha hoje, Ah, vamos se aproveitar. empolgou, se empolgou. Faça, vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Senhor, Jesus, nosso guia e mestre, nossos benfeitores, amigos, por essa troca tão edificante de hoje, pelo nosso amigo Alisson, tão generoso, com suas palavras, nos ajudando, nos auxiliando, nos educando moralmente, e que nós possamos sair daqui hoje bem melhores do que chegamos, que possamos dormir, ter bons encontros, né? Já com a nossa fé renovada, fortalecidos e prontos para o nosso feriado aí que está chegando. Só agradecer e é isso. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um abraço, uma Foi boa ótimo. semana, que essa paz perdure no coração e no lar de cada um. Tchau, boa Tchau. noite. Até mais, Obrigado. gente. Pode abrir o microfone e dar tchau Boa aí, noite. gente. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Muito Boa obrigada, noite a todos. gente. Obrigada, Muito obrigada, obrigado. Rosana. Boa noite, Obrigado. obrigada. Um abraço. E vamos para Recife, hein, gente? Vamos para Recife. É Um bom. abraço. Abraço. Obrigada, gente. Até mais, gente. Um abraço. Tchau.